Olá, semioticistas. Bom, no vídeo anterior, nós tratamos sobre as teorias linguísticas e apresentamos brevemente a teoria semiótica e vimos um pouco, em primeiro lugar, a evolução do que era enfatizado nas teorias linguísticas e, com relação à teoria semiótica, vimos a que ela se encarrega. Ou a que ela se dedica. E nós vimos que a semiótica é uma teoria que se enquadra no quadro das ciências que se preocupam pelo texto e pela significação ou sentido. Mas como a semiótica ela concebe o texto? Ou que noção de texto tem a semiótica? Bom, a semiótica, como nós vimos, ela tem por objeto o texto. Ou melhor, a semiótica ela procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. É necessário, portanto, para que se possa caracterizar, mesmo que grosseiramente, uma teoria semiótica, determinar, em primeiro lugar, o que é o texto, que é, como nós vimos, o objeto de estudo da semiótica. Então, em linhas gerais, um texto ele define-se de duas formas que se complementam. Primeiro, pela organização ou estruturação que faz dele um todo de sentido, como objeto da comunicação que se estabelece entre um destinador e um destinatário. Então, a primeira concepção de texto, entendido como objeto de significação, faz que o seu estudo ele se confunda com o exame dos procedimentos e mecanismos que o estruturam, que o tecem como um todo de sentido. Então, a esse tipo de descrição tem-se atribuído o nome de análise interna ou análise estrutural do texto. E diferentes teorias voltam-se para essa análise do texto, a partir de princípios e com métodos e técnicas diferentes. A semiótica é uma dessas teorias. A segunda caracterização de texto não mais o toma como objeto de significação, mas como objeto de comunicação entre dois sujeitos. Então, assim concebido, o texto encontra seu lugar entre os objetos culturais, inserido numa sociedade de classes e determinado por formações ideológicas específicas. Então, nesse caso, o texto precisa ser examinado em relação ao contexto socio-histórico que o envolve e que, em última instância, lhe atribui sentido. Teorias diversas têm procurado examinar o texto a partir deste ponto de vista, cumprindo o que se costuma denominar análise externa do texto. Bom, então vemos como o texto ele pode ser concebido como objeto de significação e pode-se fazer uma análise interna do texto. E, por outro lado, o texto, em segundo lugar, pode ser concebido como objeto de comunicação e pode-se fazer uma análise externa do texto. Bom, aqueles que se dedicam ao exame interno do texto e aqueles que se devotam à análise externa do texto se recriminam e se criticam uns aos outros. Os primeiros
os que analisam ou se dedicam ao exame interno do texto, são acusados de reducionismo, são acusados de empobrecimento e de desconhecimento da história. Por outro lado, os últimos, os que se dedicam à análise externa do texto, são acusados de subjetividade e de confundirem a análise do texto com outras análises. No entanto, o texto ele só existe quando concebido na dualidade que o define, ou seja, como objeto de significação e objeto de comunicação. E dessa forma, o estudo do texto, com vistas à construção de seu ou de seus sentidos, só pode ser entrevisto como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais ou socio-históricos de fabricação do sentido. Nos seus desenvolvimentos mais recentes, a semiótica tem caminhado nessa direção e procurando conciliar com o mesmo aparato teórico-metodológico as análises ditas interna e externa do texto. Para explicar o que o texto diz e como o diz, a semiótica ela trata assim de examinar os procedimentos de organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto. Bom, resta ainda um ponto a ser esclarecido nessa rápida exposição da noção de texto. O objeto de estudo da semiótica é apenas o texto verbal ou linguístico? O texto, acima ou anteriormente definido por sua organização interna e pelas determinações contextuais, pode ser tanto um texto linguístico, indiferentemente oral ou escrito, ou seja, uma poesia, um romance, uma editorial de jornal, uma oração, um discurso político, um sermão, uma aula, uma conversa de crianças, quanto também pode ser um texto visual ou gestual, ou seja, exemplos, uma aquarela, uma gravura, uma dança, ou, inclusive, mais frequentemente, pode ser um texto sincrético de mais de uma expressão, onde está tanto a oralidade ou a escritura, como elementos visuais ou gestuais, como, por exemplo, em uma história de quadrinhos, onde temos tanto elementos imagéticos como elementos verbais, ou um filme, ou uma canção popular, etc. Então, as diferentes possibilidades de manifestação textual dificultam, sem dúvida, o trabalho de qualquer estudioso do texto, e as teorias tendem a se especializar em teorias do texto literário ou semiologia da imagem e assim por diante. E com isso, perdem-se muitas vezes as características comuns aos textos, que independem das expressões diferentes que os manifestam e ficam impossibilitadas as comparações entre textos diversos. Assim, a semiótica sabe da necessidade de uma teoria geral do texto e reconhece as suas dificuldades. Por isso mesmo, na esteira de Hemsworth, propõe como primeiro passo para a análise
que se faça a abstração das diferentes manifestações do texto, sejam elas visuais, gestuais, verbais ou sincréticas. Não vai interessar isso. E também que se examine apenas o seu plano do conteúdo. As especificidades da expressão na sua relação com o conteúdo, elas vão ser analisadas e estudadas posteriormente. Então, a semiótica deve ser assim entendida como uma teoria que procura explicar o ou os sentidos do texto pelo exame, em primeiro lugar, do seu plano do conteúdo.